Começou. Boa noite a todos, eu sou o Guilherme, professor Guilherme, especialista em concursos públicos há mais de 7 anos, e na aula de hoje eu vou te ensinar, a como dar início aos seus estudos para professor efetivo do DF ou para professor efetivo do Valparaíso, em que nós damos uma volta completa no edital em apenas 23 dias, e para te provar isso, eu faço ao vivo com você por meio das questões. Então, se você se sente perdida, não sabe como começar a estudar, ou está um pouquinho frustrada com a sua nota em relação ao temporário, nesta aula você vai resolver esse problema. Olha só, não vou enrolar, Já vamos começar. Nosso tempo é precioso, Para quem já é meu aluno, eu enviei o guia de estudos atualizado, pré-edital, professor efetivo do DF, no seu e-mail, tá? Então você já tem acesso a esse guia de estudos. Nós estamos aqui diante do guia de estudos para professor efetivo do DF, e eu vou passar por ele rapidinho, porque o nosso foco da aula de hoje é na resolução das questões, e nós estamos aqui, ó. Aqui é o guia de estudos para professor efetivo do DF. Deixei aqui uma análise, cara aluno. Rapidinho vou passar pelo guia de estudos. Uma análise para você de todas as matérias. Ó, educação inclusiva, as legislações, informática, direito administrativo. Professor, por que informática e direito administrativo? Porque teve essas matérias no último edital de professor efetivo. Então, nesse primeiro momento, no pré-edital, nós vamos ver essas matérias também, para que elas não sejam surpresa para você. A pedagogia, temas educacionais e pedagógicos, currículo, legislação estadual e português. Aqui, cara aluno, eu quero que você grave 3 informações importantes. Em verde, nós temos os conteúdos mais cobrados pela banca Quadrix. Em amarelo, os conteúdos de intermediária importância. E em vermelho, os conteúdos de baixa importância. Aqui dentro do guia de estudos, ó, quando tá verdinho aqui, em frente à matéria, ao conteúdo, significa que cai muito na prova, amarelo cai de forma intermediária e vermelho cai pouco. Na última aula, que já está disponível lá no meu canal do YouTube, nós vimos os conteúdos do dia 1, que foi legislação. Vimos como, professor? Por meio das questões. Nós vimos legislação, Constituição Federal, português, interpretação de textos, planejamento escolar em termos educacionais e pedagógicos, relação entre educação e sociedade em pedagogia e Estado, governo e administração pública em direito administrativo. Na aula de hoje, nós vamos ver a LDB, colocação pronominal, currículo do proposto à prática, Declaração de Salamanca, Educação Inclusiva e Informática com Segurança da Informação. Professor, nós vamos ver 1, 2, 3, 4, 5 conteúdos por meio das questões hoje? Sim, quanto tempo? 1 hora e 15 aí, no máximo. Então, olha só. Se você estudava só uma matéria, quiçá 2 em um dia, aqui na mentoria, aqui nas lives comigo, professor Guilherme, você vai avançar. E aqui, olha só, ao final de 23 dias, nós fechamos todo o seu edital para professor efetivo. Vamos passar por todos os conteúdos de todas as matérias. Aqui no seu guia de estudos ainda, nós temos o botão de simulados, tá? Que são os simulados que eu vou fazer com vocês em aulas específicas, Se você digita aqui, ó, o seu número de acertos, deixa eu dar aqui um zoom, só para você conhecer. Você vai receber esse guia, Já recebeu, na verdade. E os outros ainda vão receber. Se você digita aqui o seu número de acertos e o seu número de erros, ele já tira aqui, ó, a cada 2 erradas, anula uma certa da banca Quadrix, tá? Ele já faz esse cálculo aqui para você. Então, se você ficou com dúvidas aí de como fazer o cálculo no temporário, o Guia de Estudos faz esse cálculo para você. E o edital verticalizado, com conhecimentos gerais, língua portuguesa, RID, legislação, informática, direito administrativo, temas educacionais e pedagógicos, conhecimentos complementares, educação inclusiva e conhecimentos específicos a parte de pedagogia, tá? Então, olha só, não vou enrolar. Hoje nós vamos ver aqui, ó, segundo dia. Quais são os conteúdos que nós vamos ver, professor? LDB, emprego dos verbos com português, resolução CNE-SEB de número 4 de 2009, em educação inclusiva, gente, aqui, ó, dia 2, tá? Tava olhando o dia 4. Na aula de hoje nós vamos ver LDB, português, colocação pronominal, temas educacionais e pedagógicos com currículo do proposto à prática, declaração de Salamanca, educação inclusiva e segurança da informação e informática. Não vou enrolar, nós já iremos iniciar aí a nossa resolução de questões, tá? Deixa eu só tirar um print aqui e mandar nos grupos falando que nós vamos iniciar. Eu já enviei o seu material no grupo. Se você já é meu aluno, você é meu aluno pagante, você vai abrir o material pelo grupo dos alunos pagantes. Se você é meu aluno
modalidade gratuita, você vai abrir o seu material pela modalidade gratuita. Tem uma pequena diferença lá, mas nada que vai atrapalhar a nossa aula, pelo contrário. Deixa eu avisar aqui que já vamos iniciar e vou trocar aqui o material em tela para a lista de questões, tá? Estamos ao vivo. Vem para a live. Já vou trocar aí para a lista de questões. Se você quiser abrir, pode abrir, mas eu recomendo que você olhe aqui pela tela mesmo, porque lá nos materiais tem os gabaritos, né? Que é para você verificar em casa. E no material dos pagantes tem também toda a correção e os comentários, tá? Vamos começar então, gente. Primeiro conteúdo é LDB. Vamos aqui. Então, olha só. Tá vendo que eu falei das cores? Verde cai muito em prova, amarelo cai de forma intermediária e vermelho cai pouco. Eu deixei essa alusão aqui também dentro da lista de questões. Então, ó, legislação, Lei 9.394 de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, é um conteúdo muito cobrado pela banca Quadrex, ok? Conteúdo muito cobrado pela banca Quadrex. Vamos para a questão? Como vai funcionar? Eu vou ler a questão, depois eu vou corrigir e passar o gabarito, tá? A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível técnico, em curso de licenciatura plena, admitida como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 3 primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal. Um minutinho para você, questão em tela. Certo ou errado? Responda para mim nos comentários. Você que está assistindo pelo meu canal do YouTube, responda nos comentários. Um minutinho para vocês. Vamos lá, gente. Questão Estela, responda no chat aqui do Google Meet ou nos comentários para você que está assistindo pelo canal do YouTube. Um minutinho para vocês. Mais um minutinho para vocês, já vou corrigir a questão. Vamos corrigir a questão. Ó, gabarito da questão errado. Muita gente acertou, né? Olha só. A questão aborda, caro aluno, um tema relacionado. A questão aborda, deixa eu dar mais um zoom aqui. A questão aborda um tema relacionado à formação dos professores que atuarão na educação básica, conforme estabelecido na LDB. Para responder corretamente essa questão, é necessário dizer que a LDB determina sobre a formação dos docentes. Caro aluno, segundo a LDB, a formação de docentes para atuar na educação básica deve ocorrer em nível superior, ou seja, em curso de licenciatura plena, que é uma graduação específica para quem deseja se tornar professor. A legislação admite como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental, a formação em nível médio, na modalidade normal. Contudo, com as mudanças propostas pela Base Nacional Comum Curricular, a nossa BNCC, e outras regulamentações, há movimentos que indicam uma tendência para que a formação mínima exigida para o magistério seja de nível superior em todos os níveis da educação básica. Então, questão, nesse caso aqui, errada, tá? Questão de número 2. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. Certo ou errado? Responda para mim no chat ou nos comentários do YouTube. Um minutinho para vocês.
Mais um minutinho para vocês. Mais um minutinho para vocês. Vamos corrigir a questão, cara aluno. Vamos corrigir a questão. Ó, questão gabarito certo. Deixa eu ver o que vocês marcaram. Muita gente marcou certo, algumas pessoas marcaram errado. Então vamos corrigir a questão. Olha só. Vou ler de novo. A jornada de trabalho do ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de trabalho e vai aumentando progressivamente a permanência no período da escola. Errado, tá? A questão aborda um aspecto importante da LDB. Essa legislação estabelece as diretrizes gerais para a educação no Brasil, incluindo a organização da jornada escolar. De acordo com o artigo 34 da LDB, a jornada escolar no ensino fundamental deve incluir, no mínimo, 4 horas de trabalho efetivo na sala de aula. Isso significa... Obrigado pelo café. Isso significa que os alunos devem ter, pelo menos, este período diário de aulas. No entanto, a LDB também aponta que é desejável a ampliação deste tempo de permanência na escola. Tal ampliação pode se dar através de programas de extensão de jornada, como escolas de tempo integral, que enriquecem o processo educativo e oferecem mais oportunidades de aprendizagem aos estudantes. A alternativa está correta porque reflete exatamente o que está disposto na LDB. Bacana? Questão de número 3. A respeito das instituições de ensino e de sua relação com a cultura e ideologia, julgue o item. Segundo Louis Althusser, o sistema constituído pelos diversos estabelecimentos de ensino particulares e públicos compõe o que o autor denomina aparelhos repressivos do Estado. Um minutinho para você, responda a questão em tela, responda no chat do Google Meet ou nos comentários do YouTube. Um minutinho para você. Mais um minutinho para você. Vamos corrigir a questão? Olha só, gabarito errado. Deixa eu ver o que vocês responderam. Algumas pessoas acertaram, outras erraram. Vamos entender, olha só. Segundo Luiz, o sistema constituído pelos diversos estabelecimentos de ensino particulares e públicos compõe o que o autor denominava aparelhos repressivos do Estado. Gabarito errado. Olha só, para entender a questão, é necessário conhecer a distinção que Louis Althusser faz entre aparelhos ideológicos de estados, AIS, e aparelhos repressivos de estados, os ARES. Segundo Althusser, os ARES são entidades que que pertencem diretamente ao Estado e são responsáveis pela manutenção da ordem, principalmente por meio da coerção e da violência. Por exemplo, a polícia, os tribunais e o exército. Esse aqui é o ARES. Por outro lado, o AIS são instituições que disseminam a ideologia dominante, mas fazem isso de maneira mais sutil e indireta, através da educação. Através da educação, das tradições culturais, educação, tradições culturais e da religião, pro AIS. Portanto, são considerados não repressivos. No contexto da educação, as escolas, sejam elas públicas ou privadas, são vistas como parte do AIS, pois elas contribuem para a reprodução das condições de produção, mantendo e legitimando a estrutura de poder existente na sociedade. Então, a questão assertiva representada na questão é, portanto, equivocada ao classificar as instituições de ensino como parte dos aparelhos repressivos. Não são repressivos, são não repressivos. Então, ó, quando eu falo aqui, aparelhos repressivos, na verdade aqui não. Aqui, ó. Quando ele fala aqui, ó, aparelhos repressivos, tá? Aparelhos repressivos, e é justamente por essa razão que a alternativa
está errada. Conhecer a distinção entre AIS e ARES é o papel atribuído às instituições educacionais na teoria artusseriana. E é crucial para entender o motivo pelo qual a afirmação está incorreta. Beleza? Questão de número 4. Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos que não puderem efetuar os estudos na idade regular oportunidades educacionais apropriadas, seguindo como parâmetro o currículo normativo de ensino. Um minutinho para você, responda no chat e também no comentário do YouTube. Um minuto para você. Questão certa ou errada? Mais um minutinho para vocês, já vou corrigir a questão. Vamos corrigir a questão. Questão errada, tá? Deixa eu ver o que vocês colocaram. Muita gente colocou certo, né? Andressa arrasando. Foi a única que acertou. Parabéns, Andressa. Andressa Mirella arrasando. Vamos lá, gente. Vou ler novamente a questão. Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos que não puderem efetuar os estudos na idade regular oportunidades educacionais apropriadas, seguindo como parâmetro o currículo normativo de ensino. Questão errada. Vamos entender por que a alternativa está errada. A questão aborda o tema das diretrizes curriculares nacionais de educação básica e faz referência às leis de diretrizes e bases da educação, LDB, no que tange ao ensino médio e educação de jovens e adultos, o EJA. De acordo com a LDB, especialmente no artigo 37, os sistemas de ensino têm a obrigação de assegurar gratuitamente oportunidades educacionais adequadas aos jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade regular. Porém, a questão menciona que essas oportunidades devem seguir o currículo normativo de ensino. O ponto da questão está na expressão currículo normativo de ensino. A educação de jovens e adultos tem características e necessidades diferentes da educação regular. Portanto, o currículo para EJA é flexível e adaptado para entender melhor esse público, considerando suas particularidades e experiências de vida. Lembra que o EJA, ele se adequa à necessidade do aluno, da vida social. Por exemplo, quando ele ensina o aluno a ler um extrato bancário. Não é uma necessidade de adaptação para a vida social. Então, a questão ficou errada. Vocês confundiram. Essa questão aqui era para ter sido fácil, tá? Para vocês. Agora nós vamos evoluir para português colocação pronominal. Olha só como que ficou aqui para a gente, ó. Nós fizemos o primeiro conteúdo, né? Aí vou levar vocês ao guia de estudos só para exemplificar, ok? Olha só. Aí nós vamos marcar aqui, ó. Fizemos legislação LDB. Vou marcar aqui o finalizado. Já vou marcar aqui tudo que nós já fizemos no dia 1. Eu já estava marcado, mas eu tirei porque eu tive que enviar o guia de estudos em branco para os alunos, né? Agora, olha só, fizemos a LDB. LDB, aqui no guia de estudos, você vai estudar ela por partes, olha só. Aqui no primeiro dia você estuda o título 1 e 2, artigos 1 a 3. Título terceiro, artigos 4 a 4A. Título segundo, artigos 4 a 4A. Título terceiro, artigos 4, 4A e artigos 5 a 7A. A LDB, cara aluna, ela vai aparecer em vários dias aqui no guia de estudos, ó, no dia 4, no dia 3, no dia 4, no dia 5, para você estudando por partes, porque é uma lei muito extensa. Agora nós vamos visualizar aqui colocação pronominal em português. Vou marcar aqui, ó, Vou marcar aqui o finalizado.
Lembra que o finalizado ele tem aqui duas funções dentro do guia de estudos, ó. Ele libera para você, ele libera para você, ele libera para você a revisão de 7 dias, né? Lembra que eu falei que daqui 7 dias, aqueles conteúdos que você fizer as questões, aí você vai marcar aqui as questões que nós estamos fazendo, ó. Os conteúdos que ficarem em amarelo ou vermelho, vai ficar laranja aqui para você, demonstrando que você tem que fazer a revisão de 7 dias, ou seja, você vai ser notificado pelo guia de estudos, tá? E quando a gente marca aqui o finalizado também, olha só, vamos ver o que já fizemos. O dia primeiro e a primeira matéria de LD, do dia 2. Olha só, você já avançou 8% do seu desempenho em relação a todo o edital. Vamos ver com quantos por cento a gente vai fechar hoje, depois de fechar essas outras 4 matérias. Agora, português, colocação pronominal. Vamos lá. Mas antes da gente começar português com colocação pronominal, eu vou pedir para você me enviar, é o momento da chamada, tá? Eu vou pedir para você enviar para mim presente lá no meu WhatsApp. Todo mundo que está na live, esse é o momento da nossa chamada. A Inoá, Andressa, Arlete, Cleide Salles, todas são minhas alunas. Inclusive, Andressa ainda não. A Inoá, sim, a Inoá entrou hoje para a mentoria. A Inoá, seja muitíssimo bem-vinda. Então, ó, a Inoá, Andressa, Arlete, Cleide, Diene, Eliene e Flávia Pires, que são minhas alunas, Ivonete, Murilo, todos vocês vão enviar presente lá no WhatsApp, é o momento da nossa chamada. Você que está assistindo pelo meu canal do YouTube, me enviar também presente lá no WhatsApp. Professor, só tenho você no grupo. Clica na minha foto no grupo, abre o meu privado e envia presente. É uma forma de eu saber quem está vindo para as aulas, tá? Fazer um controle. E como na sala de aula tem a chamada, essa é a nossa chamada. Vamos rapidinho colocar presente para a gente dar prosseguimento. Você vai enviar para mim lá no WhatsApp presente. Essa é a nossa chamada. Vamos prosseguir então aqui com a nossa aula. Vamos prosseguir com a nossa aula. Vamos lá, gente. Olha só. Português, colocação pronominal. Novamente, tá vendo que tá verdinho aqui? Significa que cai muito nas provas da banca Quadrix. Colocação pronominal. Segundo a gramática normativa, a oração te amarei para sempre, que encerra o texto, deveria prever quanto à colocação do pronome átono. Ter o emprego dá. Vamos ver aqui, primeiramente, ó. Te amarei para sempre, aqui, ó. Te amarei para sempre. O pronome ter, ele está cumprindo qual função aqui? De próclise? Amarei-te? Ênclise? Amarei-te? Mesóclise? Te amarei? Mesóclise? Amar-te-ei ou ênclise? Amar-te-ei? Escreva para mim no chat. Questão em tela. Para mim, a sua resposta no chat, questão em tela, 1 minutinho para você. Gente, muita gente respondeu aí, a próclise, ela vem depois do verbo? Para você? Para mim, não. Lê novamente a questão, quem respondeu aí, letra A, porque próclise não é depois do verbo. Um minutinho para vocês. Só tem uma pessoa que acertou até agora, que foi a Eliene. A Eliene? Não. A Eliene quase acertou. A resposta D é mesóclise, tá? A resposta certa é mesóclise. Eliene, ênclise
o pronome ato no T, no meio do verbo, é mesóclise, tá? Todo mundo errou. Todo mundo errou. Ó. Resposta letra D. Na frase te amarei para sempre, o verbo amarei está no futuro do presente, cara aluno. Segundo a gramática normativa, quando o verbo está no futuro do presente ou no futuro do pretérito, ou seja, ou no presente, no futuro do presente ou no futuro do passado, a colocação pronominal deve seguir a mesóclise, ou seja, pronome oblíquo atno T deve ser inserido no meio do verbo. Amar-te-ei para sempre. Ó, o pessoal que respondeu A, no final aqui é ênclise, não é próclise. Tá errado. Aqui é ênclise, mas não é assim quando está no futuro do presente. Mesóclise é aqui no meio, ó. Mesóclise. E isso aqui é mesóclise, não ênclise. Isso aqui não é mesóclise, isso aqui é próclise. Tá? Questão de número 2. Na linha 5, na linha 5, perdão, a correção gramatical do texto seria prejudicada. Na linha 5, a correção gramatical do texto seria prejudicada caso o pronome ser fosse empregado logo após a forma verbal da, resultando em dá-se. Linha 5 diz que seria prejudicada, ou seja, que alteraria a gramática. Linha 5. A expressão denuncia que a distribuição dos impactos ambientais não se dá de forma igual. Ele quer saber se eu tirar esse C aqui e colocar ele aqui, alteraria a gramática? Eu quero que você preste atenção nessa palavra aqui, ó, o não. Ele é uma palavra atrativa. Nesse caso, poderia ou não poderia? Certo ou errado, responda para mim no chat. A pergunta é, a câmera já volta, tá? A pergunta é, cara aluno, a pergunta é, ah, a correção gramatical do texto seria prejudicada caso o pronome ser fosse empregado logo após a forma verbal dar, resultando em dar-se? Prejudica ou não prejudica? Só uma pessoa acertou até agora. Duas agora. Tem uma palavra atrativa ali. Vamos corrigir a questão. Ó, gabarito correto, tá? Por quê? Porque o não é uma palavra atrativa, então não pode jogar o pronome aqui para depois do verbo. Olha só. Próclise obrigatória, atrativas. Mnemônico, nariz de princesa. Palavras negativas, advérbios, pronomes relativos, pronomes indefinidos, orações subordinadas e pronomes demonstrativos. E também preposição seguida de gerúndio, tá? Vamos trabalhar muitas questões de português. Muitas. Todas nas lives da mentoria tem questões de português. Vocês vão quebrar essa barreira, de um jeito ou de outro. Vamos lá. Acerca da colocação dos pronomes átonos, assinale a opção correta. A. Rapidamente atendê-nos se formos simpáticos. Rapidamente atende-nos se formos simpáticos. Te chamei há horas. C. Quanto mais o critica, menos ele trabalha. D. Ninguém vai te ouvir. E E. Se chegou a casa e não trancou-se no quarto. Se chegou a casa e não trancou-se no quarto. Qual dessas frases está escrita corretamente, seguindo a colocação dos pronomes átonos? Um minutinho para vocês. Responda para mim no chat.
Mais um segundinho para vocês. Vamos corrigir a questão. Ó, a questão correta é a letra C, tá? Olha só, a colocação pronominal da oração está correta, pois a próclise, pronome antes do verbo, deve ser usada em orações que contenham conjunções subordinativas. Nesse caso, a conjunção quanto mais, tá? Então, ó, quanto mais o critica, menos ele trabalha. Olha aqui, o pronome antes do verbo, tá? Determinando a próclise, né? Determinando a próclise, tá? Determinando a próclise. Deixa eu ver quais questões que vocês mais marcaram aqui, pra gente corrigir. Pessoal acertou, né? Pessoal acertou. Algumas pessoas. Não, o pessoal acertou dessa vez. Excelente. A câmera já volta, tá? Vamos seguir aqui. Vamos seguir aqui. Próxima questão. Aí, em casa, você pode corrigir as outras alternativas, tá? Deixei no material. Agora vamos avançar para temas educacionais e pedagógicos. Tá vendo que tá amarelo aqui? Significa que é cobrado de forma intermediária pela Banca Quadrix esse tema aqui, ó, currículo do proposto à prática. Assinale a alternativa que apresenta a dimensão, assinale a alternativa que apresenta a dimensão do currículo que envolve os conteúdos complementares escolhidos para cada sistema de ensino e estabelecimentos escolares. A. Parte diversificada. B. Componentes curriculares. C. Base nacional comum. D. Áreas do conhecimento. E. Ano letivo. Um minutinho para você. Questão em tela. Leia com atenção. Mais um minutinho para vocês. Mais um minutinho para você. Vamos corrigir a questão? Vamos corrigir a questão? Olha só, gente. Gabarito da questão, letra A, tá? Se vocês escutarem um pouquinho os cachorros latindo, é porque eu tô na chácara esse mês. Me dá uma descansada. Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram. Só o Murilo acertou, né? Então, olha só. Vamos entender. A questão, cara aluno, aborda um tema muito importante dentro do estudo dos currículos. Dentro do estudo dos currículos. Dentro dos estudos currículos escolares, que é a organização dos conteúdos que serão ensinados. Para resolver essa questão, é necessário compreender como o currículo é estruturado no contexto da educação brasileira, especificamente no que tange à legislação e às diretrizes curriculares nacionais. Nesse caso aqui, ó, a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, estabelece uma parte da organização curricular que deve ser comum a todos os estudantes do país. No entanto, além dessa base comum, há um espaço reservado para que os sistemas de ensino e as próprias escolas tenham autonomia para incluir conteúdos que atendam, às suas particularidades culturais, sociais e econômicas. Essa parte aqui derrubou algumas pessoas em questões. Essa autonomia é garantida pela parte diversificada do currículo. Essa parte diversificada, preste atenção nisso aqui, ó, vi muita gente errando questões disso aqui. Essa parte diversificada é importante porque permite que a escola se adapte às necessidades e interesses dos seus estudantes e da comunidade onde está inserida, enriquecendo o processo educativo com temas que podem ser muito relevantes para a realidade local, mas que não estão contemplados na Base Nacional Comum. Ela também apoia a implementação de políticas educativas que visam a valorização das diversidades regionais e a promoção de uma educação mais significativa. Então, olha só, a letra E é a correta, né? Parte diversificada.
parte diversificada, pois ela se refere exatamente a esses conteúdos complementares que cada sistema de ensino e estabelecimentos escolares escolhem para enriquecer e adaptar o currículo comum com as suas necessidades específicas. Olha só, por que a B está errada? Componentes curriculares são as disciplinas ou as áreas de conhecimento que compõem tanto a base comum quanto a parte diversificada do currículo. Então, como compreende a comum, não cabe nessa questão. Base nacional comum é a parte do currículo que define o conjunto de aprendizagens essenciais de todos os alunos que devem desenvolver. Áreas de conhecimento correspondem às grandes divisões do conhecimento, como linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas, presentes tanto na base comum quanto na parte diversificada. E o ano letivo, que refere-se ao período anual em que são realizadas atividades educativas presentes no currículo. Portanto, ao se preparar para questões sobre currículo em concursos públicos, é fundamental entender a estrutura curricular e o papel da parte diversificada, que permite a personificação do ensino, respeitando a identidade e as necessidades de cada comunidade escolar, tá bom? Naquela parte lá de indígenas, quilombola, entra essa parte diversificada, cara, aluno. Ó, as teorias curriculares tradicionais, também chamadas de teorias libertadoras, foram promovidas na primeira metade do século XX, tempo em que se associava as disciplinas curriculares a uma questão puramente mecânica. Questão certa ou errada, um minutinho para você. Vamos corrigir a questão. Vamos corrigir a questão. Questão errada, tá? Parece que vocês acertaram, né? Quando analisamos a questão do currículo, é importante reconhecer que as teorias curriculares tradicionais não são conhecidas como teorias libertadoras, tá? Na verdade, as teorias curriculares tradicionais emergiram com uma ênfase na eficiência e na sistematização do ensino, algo que se assemelha mais ao modelo mecânico de educação. Este modelo era prevalente na primeira metade do século XX e visava principalmente a preparação dos alunos para o mercado de trabalho, com menos enfoque em aspectos críticos ou emancipatórios, que são típicos das teorias libertadoras, tá? Portanto, a afirmação que associa teorias curriculares tradicionais com teorias libertadoras é equivocada. As teorias libertadoras surgiram mais tarde e foram fortemente influenciadas por educadores como Paulo Freire, que definiu uma educação voltada para a conscientização e a libertação dos indivíduos, em contraste com a visão tradicional. As teorias libertadoras enfatizam a importância do diálogo, da reflexão crítica e da transformação social. Então, quando ele diz aqui na questão que é uma questão puramente mecânica e associa isso com teoria libertadora, tá errado, tá? Isso é uma teoria tradicional. Vamos lá, gente. As teorias críticas do currículo as teorias críticas do currículo tendência, na verdade, as teorias críticas do currículo, tendência que veio logo após as teorias tradicionais, traziam a função do currículo. Conforme essas teorias, mais que um conjunto coordenado e ordenado de matérias, o currículo também continha uma estrutura que permitia uma perspectiva libertadora e conceitualmente crítica em favor das massas populares. Leia novamente a questão e responda para mim no chat. Um minutinho para você. Mais um minutinho para você. As teorias críticas do currículo, tendência que veio logo após as teorias tradicionais, traziam a função do currículo. Conforme essas teorias, mais que um conjunto coordenado e ordenado de matérias, o currículo também continha uma estrutura que permitia
uma perspectiva libertadora e conceitualmente crítica em favor das massas populares. Mais um segundinho para você. Vamos corrigir a questão. Gabarito correto, tá? Olha só, o item foi retirado do site Brasil Escola, portal UOL, no qual descreve a seguinte maneira sobre as teorias críticas do currículo. Assim sendo, a função do currículo, mais do que um conjunto coordenado e ordenado de matérias, seria também a de conter uma estrutura crítica que permitisse uma perspectiva libertadora e conceitualmente crítica em favorecimento das massas populares. As práticas curriculares, nesse sentido, eram vistas como espaço de defesa das lutas no campo cultural e social. Então, essa questão aqui está correta. Essa questão aqui era mais difícil lá no que concursos, tá? Eu coloquei de propósito. Agora nós vamos para a educação inclusiva, declaração de Salamanca, que não tem questões da banca Quadrix. Então, para a banca Quadrix, é um conteúdo de baixa importância. Vamos lá. Marque o que não se pode afirmar quanto ao atendimento na educação inclusiva, segundo a declaração de Salamanca. Crianças com necessidades educacionais especiais deveriam frequentar somente as instituições voltadas para o atendimento especializado. Crianças com necessidades educacionais especiais deveriam receber qualquer suporte extra requerido para assegurar uma educação efetiva. Toda criança tem direito fundamental à educação e deve ser dada a oportunidade de atingir o nível adequado de aprendizagem. Toda criança possui características, interesses, habilidades e necessidades de aprendizagem que são únicas. Qual é a alternativa correta, segundo a declaração de Salamanca? Um minutinho aí para vocês. Qual é a alternativa correta? Responda para mim no chat. Corrigir a questão. Ó, resposta correta. Letra A. Marque o que não pode, não se pode afirmar quanto ao atendimento da educação inclusiva, segundo a declaração de Salamanca. Crianças com necessidades educacionais especiais deveriam frequentar somente as instituições voltadas para o atendimento especializado. Tema central da questão, caro aluno, a questão aborda os princípios da educação inclusiva, conforme estabelecidos pela Declaração de Salamanca, 1994, o ano que eu nasci, 31 aninhos. Este documento internacional foi um marco na defesa do direito de todas as crianças à educação, principalmente aquelas com necessidades educacionais especiais, promovendo uma inclusão nas escolas comuns. O que é a Declaração de Salamanca? Ó, a Declaração de Salamanca defende que a escola deve acolher a todos os alunos, independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais ou emocionais ou linguísticas. O princípio básico é que toda criança tem direito a estudar junto de seus pares, com o suporte necessário para o seu desenvolvimento. Apenas em situações muito excepcionais e temporárias admite-se a separação, priorizando sempre o convívio na escola regular, tá? Então, olha só, por que a A está correta? Crianças com necessidades educacionais especiais, que é a errada, né, no caso. Crianças com necessidades educacionais especiais deveriam frequentar somente as instituições voltadas para atendimento especializado? Não. Essa afirmação não pode ser afirmada segundo a Declaração de Salamanca. A proposta do documento é justamente o oposto, a inclusão dessas crianças nas escolas comuns, com adaptações e apoios individuais, evitando a segregação de instituições separadas. O atendimento especializado deve ocorrer preferencialmente como apoio complementar e não substitutivo à matrícula na escola regular. Todas as outras estão corretas, tá?
A Declaração de Salamanca é considerada uma das mais importantes diretrizes mundiais, definindo princípios, políticas, práticas em educação especial. Sendo assim, é correto afirmar que, agora ele quer a correta, tá? O governo propunha ações e assegure o recrutamento e treinamento de professores, qualificando-os para atender a educação especial e possibilitando a inclusão dessas crianças no ensino regular, em nível nacional. B. A educação física inclusiva não se preocupa com a inserção social dos alunos especiais com os outros alunos. C. A educação física inclusiva deve ter como eixo o conteúdo para que se desenvolvam competências e condições igualitárias entre os alunos. Ou D. As relações inclusivas são baseadas em transformações, sendo elas pequenas ou grandes, e partem somente do ambiente psicológico. Respondem para mim agora sim, que é a correta, responda no chat. Mais um minutinho para vocês. Mais um minutinho para vocês. Vamos corrigir a questão. Ó, gabarito da questão, letra A, tá? Letra A diz o seguinte, ó. Governo propunha ações e assegure o recrutamento e treinamento de professores, qualificando-os para atender educação especial e possibilitando a inclusão dessas crianças no ensino regular em nível nacional. Questão correta. Declaração de Salamanca enfatiza a necessidade do governo garantir o recrutamento e treinamento de professores qualificados para atender educação especial e promover a inclusão dessas crianças no ensino regular. Esse ponto é crucial, cara aluno, para que as políticas de inclusão sejam efetivas, uma vez que os professores precisam estar preparados para gerenciar a diversidade em sala de aula e atender às necessidades individuais dos alunos. Portanto, a alternativa A está correta por afirmar a responsabilidade do governo em assegurar a qualificação dos profissionais para um ensino inclusivo. É importante destacar que a declaração também ressalta a importância de um sistema educativo inclusivo em todos os níveis, não se restringindo apenas ao âmbito da educação especial, mas que contemple todos os alunos dentro de uma perspectiva de educação para todos. A educação inclusiva não se preocupa sim, aqui está o erro. A educação física inclusiva deve ter como eixo o conteúdo para que se desenvolva competências e condições igualitárias. Não é o conteúdo, a atividade física. As relações inclusivas são baseadas em transformações, sendo elas pequenas ou grandes e partem somente do âmbito psicológico. Não, não apenas psicológico, né? Físico, social, educacional. Agora, olha só, nós vamos para a última matéria da aula de hoje, informática com segurança da informação. Vamos só voltar lá no guia de estudos, vale a pena você ficar até o final, tá? Se cair informática na sua prova, você está com chance de estudar aqui comigo, e aí não estudar e deixar para aprender tudo na última hora, pode ser que não dê tempo, né? Vamos aqui no guia de estudos rapidinho, ó, para a gente marcar o que já fizemos, ó. Fizemos LDB, português, temas educacionais e pedagógicos e educação inclusiva. Vamos marcar aqui agora. Ó, com duas aulas, vou marcar aqui todos, que a gente vai fechar agora com informática. Com duas aulas, cara aluno, a gente fechou 13% do seu edital, tá? Fechamos a meta 1, 13%. Daqui 2 semanas, daqui 1, 2 semanas, na verdade, daqui uma semana, né? A gente já chega na meta 3. A gente já vai ter fechado ali 40, 50% do edital. Então, fique ligado, tá? Fique ligado, porque tá valendo bastante a pena. Então, fechamos o dia 1, vamos agora fechar o dia 2, e no sábado nós vamos ver às 9 horas da manhã, o dia 3, com LDB, uso dos conectivos português, educação para a diversidade, cidadania, educação em e para os direitos humanos e educação à distância em temas educacionais e pedagógicos, Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, diretrizes para a inclusão escolar 2008, educação inclusiva,
desenvolvimento histórico das concepções pedagógicas e direito administrativo com organização administrativa do Estado, administração direta e indireta. Vamos também, na aula de sábado, ver o dia 4, LDB novamente, verbos em português, resolução CNE-SEB 4 de 2009, educação integral, educação inclusiva com a lei 12.764 de 2012, que é a lei Berenice Piana, e informática com conhecimentos da plataforma Google, tá? Vamos ver a sala de aula Google Meet. Então, olha só no sábado nós vamos ver, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 conteúdos. Na aula de sábado nós iremos fazer questões de 12 conteúdos. Não perca. E vamos lá fechar essa aula, né, com as questões de informática. Vamos lá? Ó, esse conteúdo aqui cai muito nas bancas, nas questões da banca Quadrix. Noções de vírus, pragas virtuais e procedimentos de backup. Organizar as informações ajuda em uma manutenção e recuperação quando necessário. Considerando essa informação, julgue o item a seguir. Antes de ler o item, caso você não acerte, não tem problema. O importante é que você vai aprender a resolver questões e vai aprender aqui fazendo as questões, esse conteúdo comigo, isso eu te garanto, viu? Worms. Worms precisam de interação do usuário para se espelharem. E uma das formas seria clicar em anexos. Questão certa ou errada? Um minutinho para você. Questão certa ou errada? Eu sei que muita gente não conhece informática, pode chutar. Porém, informática caiu no seu concurso de efetivo, né? Vai cair no do Valparaíso também. É certo que vai cair no do Valparaíso. A Verbena, o FG, tá fazendo o temporário da Ocidental, tá? Tem raciocínio lógico e informático, então já é algo certo. Vamos lá, gente. Questão, cadê? Gabarito errado, tá? Gabarito errado. Ele falou assim, ó, worms precisam de interação do usuário para se espelharem. E uma das formas seria clicar em anexo. Vamos entender o que é worm, o que é anexo. A questão aborda o conceito de worms na segurança da informação. Entender a diferença entre worms e outros tipos de malware, como vírus, é fundamental para quem estuda para concurso. Quando falar malware, você pensa como vírus, como trojan, como cavalo de Troia. Depois eu vou ensinar o que é isso. Worms, resumo teórico. O que é worm, professor? São programas maliciosos capazes de se replicar automaticamente e se espelhar por redes e sistemas sem a necessidade de ação do usuário, ao contrário do vírus. Então, olha só, quando ele falou que precisa clicar em anexos, não precisa, tá? Ele não precisa desse clique. Ao contrário dos vírus, que geralmente precisam ser ativados por meio de execução de arquivos ou programas, worms exploram vulnerabilidades de rede ou sistemas operacionais, propagando-se sozinhos. Justificativa da alternativa está errada. A alternativa está errada, cara aluno, porque ela afirma que worms precisam de interação do usuário, como clicar em anexos para se espelhar. Na verdade, os worms atuam automaticamente, muitas vezes sem que o usuário perceba, diferentemente do vírus, que normalmente precisam dessa interação. Exemplo prático, o Worm Blaster explorava falhas de segurança no Windows, infectando computadores conectados à rede sem qualquer ação do usuário. Estratégia de interpretação. Fique atento a palavras-chave como precisam de interação do usuário, que é um detalhe importante para diferenciar os worms de outros malwares. Malwares têm worms, vírus, trojan, cavalo de Troia. Sempre questione se a afirmação está realmente falando do conceito correto. Dica de prova. Se a questão diz que algum malware age sozinho, pense em um worm, que se depende do usuário, pode ser vírus ou trojan. Conclusão, a alternativa está errada porque worms se espalham sem depender da interação do usuário, que é um conceito básico e cobrado frequentemente em concursos. Deixa eu perguntar, vocês gostam que eu traga assim a resposta para essas questões que eu sei que vocês já vão ter dificuldade de forma mais elaborada, como eu fiz aqui agora? Respondam sim ou não no chat, por favor. Você prefere que eu traga uma resposta mais elaborada para matérias, por exemplo, de legislação, direito, porque eu domino todas as matérias, né?
Eu amo informática e adoro direito. Vamos lá então, gente. Aplicativos como antivírus, firewalls e anti, anti-spywares atuam em conjunto na preservação, na detecção e na eliminação de ameaças digitais. Aplicativos como antivírus, firewalls e anti-spywares atuam em conjunto na preservação, na detecção e na eliminação de ameaças digitais. Firewall quer dizer parede de fogo, tá? Que é basicamente uma proteção, assim como antivírus, assim como o spyware. Spyware é como se ele fosse um espião que procura o vírus, tá? Opa, um minutinho para vocês. Isso mesmo, agora vocês acertaram, a questão realmente está correta. Olha o que que é um antivírus, ó. Detecta e elimina vírus e malwares. Firewall, controla e bloqueia acessos indevidos à rede. E anti-spyware, combate programas espiões que coletam informações sem autorização. De fato, esses aplicativos atuam em conjunto para prevenir, detectar e eliminar ameaças digitais. Questão correta, parabéns. A confidencialidade é o conjunto, a confidencialidade, perdão, é o único princípio fundamental da segurança da informação, pois protege os dados contra acessos não autorizados. Certo ou errado? Um minutinho para vocês. Se alguém ainda não enviou presente lá no WhatsApp, respondendo a chamada, tá indo lá, Leste, Cleide, Diene, Eliane, Flávia, Ivonete ou Júlia, envie presente para responder a chamada no WhatsApp. Vamos responder a questão. A confidencialidade é o único princípio fundamental da segurança da informação, pois protege os dados contra acessos não autorizados. Questão errada, tá? Não, questão errada, tá? Gabarito errado. Não sei por que que eu repliquei esse gabarito aqui. Vamos entender aqui, ó. Tema central, a questão aborda os princípios fundamentais da segurança. Por que que eu já coloquei errado aqui? Porque quando diz assim, ó, é o único princípio, segrega, né? A questão aborda os princípios fundamentais da segurança da informação. Esse assunto é essencial em provas de concurso, pois serve de base para todo o entendimento sobre como proteger dados e sistemas. Resumo: segurança da informação não depende de apenas um princípio, segundo normas institucionais do ISO, IS, IEC 27001, e manuais de órgãos como o GSI-PR, Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Os três pilares são, ó, a confidencialidade, quando se falar de segurança da informação. Segurança da informação. Quais são os três princípios, os três pilares? A confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. Cara, aluno, a confidencialidade, ela protege os dados contra os acessos não autorizados. A integridade garante que a informação não seja alterada indevidamente e a disponibilidade assegura que a informação esteja acessível quando necessário. Vamos pegar um exemplo prático? Imagine um hospital, não basta impedir que pessoas não autorizadas vejam os prontuários com confidencialidade. É preciso garantir que os dados dos pacientes não sejam alterados de forma errada, integridade, e que estejam sempre disponíveis para os médicos, disponibilidades. Ok? Então, a questão está errada porque diz que é o único, né? E não é o único princípio. Estratégia de interpretação. Fique atento a termos como único ou apenas em enunciados. Geralmente, em segurança da informação, as bancas cobram conhecimento dos três pilares principais. Se apenas um deles for citado como suficiente, desconfie, ok? Questão 4. Cuidar da segurança é uma atividade importante em todas as pessoas dentro de uma organização. A partir dessa informação, julgue um item.
Vírus e worms são tipos distintos de pragas virtuais, sendo worms capazes de se replicarem automaticamente pela rede. Vimos agora em esses conceitos. Vírus e worms são tipos distintos de pragas virtuais, sendo os worms capazes de se replicarem automaticamente pela... Certo ou errado? Questão correta, né? Nós vimos isso aí agorinha, ó. Gabarito correto, ó. Coloca aqui, gabarito correto. A minha mesa digitalizadora não tá querendo ligar. Deixa eu ver aqui se ligou. Ligou não. Gabarito correto. Esqueci de colocar aqui o gabarito, mas tá correto, tá? Gabarito correto. Vamos entender, ó. Vírus são programas maliciosos que normalmente necessitam da ação do usuário, e os worms são também maliciosos, mas não necessitam da, da ação do usuário, tá? Então, questão correta. 5, para a gente terminar a nossa aula. Um antivírus gratuito instalado uma única vez é suficiente para garantir proteção contínua ao computador, certo ou errado? Errado, né? Errado. A questão aborda a eficácia dos antivírus na proteção contínua de computadores. Quando ele fala aqui, instalado uma única vez, antivírus gratuito, uma única vez é suficiente. Não dá, né, gente? Olha só. A questão aborda a eficácia dos antivírus na proteção contínua de computadores, especialmente com foco em versões gratuitas e a necessidade de manutenção constante nos mecanismos de segurança. Resumo teórico, ó, o antivírus é um programa essencial para detectar, bloquear e remover softwares maliciosos como vírus, trojans, ransomware. No entanto, apenas instalar um antivírus, principalmente gratuito, não garante proteção contínua. É fundamental manter o software atualizado, pois novas ameaças surgem diariamente e exigem atualizações constantes, como atualizações constantes das assinaturas ou bases de dados, tá? Do antivírus para reconhecimento e combate efetivo. Segundo os princípios da segurança da informação, a proteção deve ser camada, não dependendo apenas de um único recurso, mas de uma combinação de atualizações constantes, configurações adequadas e uso responsável do sistema. Ok? Dica de interpretação e pegadinhas. Questões como essa costumam usar termos absolutos, como suficiente, garantir proteção contínua. Em segurança da informação, desconfie dessas garantias absolutas, pois a proteção nunca é total sem manutenção e atualização constantes. E aí nós terminamos o nosso segundo dia. Quero parabenizar você que chegou até aqui. Muito obrigado. A gente já fechou, ó. Deixa eu olhar aqui no guia de estudos. Nós já fechamos nós já fechamos 13% do seu edital. Em 23 dias, menos de 23 dias ao vivo, tá? Todos os meses nós vamos fechar o edital da Secretaria de Educação do DF e da Secretaria do Valparaíso, tá? Secretaria do Valparaíso. Eu sei que nossas aulas são 3 vezes por semana, mas nas aulas de sábado e também nas algumas aulas da semana, eu vou passar por mais do que o conteúdo de um dia. Todos os meses a gente tem que fechar o edital. Eu tive aí centenas de alunos aprovados no temporário e eu quero isso pro efetivo. Beleza? Se os outros alunos estudam mais devagar, nas outras mentorias, nos outros cursinhos não fecham o edital, problema deles. Aqui, na minha mentoria, na nossa mentoria para professor efetivo do DF e do Valparaíso, nós vamos fechar vários editais, fazer vários simulados e várias redações. Você vai para lá preparada para o seu dia da prova e isso eu te garanto. Muito bem? Gente, então, ó, um beijo no seu coração, um abraço e a gente se vê no sábado, às 9 horas da manhã. Marque essa data, sábado, dia 25 agora, né? Depois de amanhã, 9 horas da manhã. De 9 às 11, 11 e meia, tá? Vamos fazer um aulão
top, fechar 2 dias, 12 conteúdos e colocar quente, que o efetivo já tá chegando, tanto do DF quanto do Valparaíso. Então, ó, beijo para vocês, que vocês durmam com Deus, uma noite bastante iluminada, e a gente se vê no sábado, ok? Eu vou parar aqui a gravação e vou ficar mais uns minutinhos online para quem quiser tirar alguma dúvida, ok?